Graça e paz, amados. Maravilha, Deus é bom o tempo todo, não é, irmãos? Como diz a canção. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler do verso 11 até o 17. O tema da mensagem é Milagre em Naim. Oportunidade maravilhosa que o Pai nos concede para estarmos aqui e servi-lo em espírito e em verdade. Evangelho de Lucas, o médico, né? Quando eu estou lendo o livro de Lucas, eu vejo assim a riqueza de detalhes que Lucas coloca, né? Porque médico é assim, né? Médico gosta de detalhes, né? Explicar tudo direitinho. E Lucas era um médico, então você percebe a diferença, né, do Evangelho de Lucas. São Lucas, capítulo 7. Vamos ler do verso 11 até o verso 17. Diz assim a palavra: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos. E o quê? Eu não ouvi. Numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, né? E o quê? Outra multidão? Sim, outra multidão. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amados, olha só que interessante. Nós estamos aqui no capítulo 7, mas para mim falar do capítulo 7, deixa eu falar um pouquinho rapidinho do capítulo 6, porque o fato é que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, né? E ele vinha de cidade em cidade proclamando as boas novas de salvação. Ele estava vindo de cidade em cidade, e cada cidade que ele passava, ele operava sinais, prodígios e maravilhas. E cada cidade que ele passava, um grupo de pessoas começavam a acompanhá-lo. Então, você vai perceber comigo aí, olha só, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, né? Então, ele está indo de cidade em cidade e a multidão só aumenta. A multidão só cresce. E quanto mais ele opera sinais, prodígios e maravilhas, mais aquela multidão glorifica a Deus. Você consegue imaginar essa cena? Uma multidão que vai caminhando e glorificando a Deus e adorando, igual estávamos aqui agora há pouco, cantando, batendo palmas, né? É isso que estava acontecendo ali. Uma multidão feliz, uma multidão que só crescia de cidade em cidade, e eles glorificavam, e eles cantavam, e eles adoravam, e Jesus à frente, liderando aquela multidão. Então, sendo assim, sabe como é que eu vou chamar essa multidão? Eu vou chamá-los de a caravana da vida. Sabe por quê? Porque havia vida naquela multidão. Um povo que canta, um povo que adora, um povo que ora, um povo que ouvia o ensino de Cristo, que glorificava o tempo todo.
eu vou chamá-los de a caravana da vida. Eles tinham motivos para glorificar. Eles tinham motivo para adorar. E Jesus está à frente daquela multidão. E eles vão de cidade em cidade. Cada cidade que eles passam, mais pessoas ali se unem ali àquela multidão. E agora eles estão indo em direção a uma pequena aldeia. Uma aldeia chamada Naim. É interessante que essa aldeia ela existe até os dias de hoje, né? Ela é habitada por árabes, muçulmanos. E Jesus está indo em direção a essa cidade, porque ele tem algo a fazer lá. Ele tem um milagre para operar nessa cidade. Mas veja então o verso 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Interessante que nós estamos vendo agora uma outra multidão. Primeiro nós estamos vendo uma multidão que canta, que glorifica, que adora, não é? Mas agora nós estamos vendo uma outra multidão. O texto está falando aqui de uma viúva que morava em Naim e que acaba de perder o seu filho. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 aspectos da situação dessa viúva. Primeiro, é uma mulher que havia perdido o seu marido, né? Nós não sabemos porquê, mas ela era uma viúva, havia perdido o seu marido. Mas agora, ela perde também o seu único filho. Perde um pedaço de si. Você já parou para pensar na dor dessa mulher? Ela carregou a criança 9 meses no seu ventre. Ela ouviu o primeiro choro, as primeiras palavras, ensinou a caminhar. Ela amou cada momento da vida daquela criança. E agora ela está vendo ali, já não tem mais brilho no olhar daquela criança, a criança está morta. Estão velando ela ali. E eu tenho para mim que a dor dessa mulher é terrível, porque provavelmente ela mal se recuperara da morte do marido e agora convive com a morte do seu filho. O seu único filho. Mas tem um terceiro aspecto que eu quero também falar com você, sobre o que acontecia naquela época. Porque nos tempos de Jesus não existia previdência social. Não existia pensão por morte. Então, quando as pessoas daquela época envelheciam, cabia aos filhos sustentar os pais. Quando os pais já não tinham mais condições de trabalhar, quando os pais estavam velhos ou doentes, era obrigação dos filhos cuidar ali dos pais. Mas veja a situação dessa mulher, ela é viúva, já não tem um marido. E agora, não bastasse a dor da perda do filho, também tem um futuro incerto, porque o filho era o responsável por cuidar dela, né, na sua velhice. Mas agora ela não tem mais marido e não tem filho. E tem um terceiro problema nessa história. A cultura da época proibia a mulher de trabalhar fora. Ainda tinha isso. Cabia a mulher cuidar dos filhos e dos afazeres da casa. Mas não era permitido a mulher trabalhar fora como se trabalha hoje. Então você consegue perceber o problema desta mulher? Perde o marido, perde o filho e o futuro agora é incerto, né? Olha só a angústia, a dor dessa mulher. Mas o fato é que chega a hora de sepultar a criança, né? Já não há mais nada a ser feito. Para aquelas pessoas ali, o desfecho já está dado. Para aquelas pessoas ali, essa mulher precisa aguentar a dor, porque não há mais nada a ser feito. A criança já está ali no esquife ou no caixão, e ela vai ser conduzida por aquela multidão para fora da cidade. O cemitério era fora da cidade. E a palavra chega a dizer que uma numerosa multidão vai sair ali no cortejo fúnebre, porque as pessoas estão sensibilizadas com aquela situação.
Uma viúva que perde o seu filho e que tem agora um futuro incerto. E lá vai outra multidão. Mas essa multidão é diferente daquela primeira que nós falamos. Eu disse que na primeira, Jesus está vindo de cidade em cidade, operando sinais, prodígios e maravilhas. E o povo não para de glorificar, o povo não para de adorar, o povo canta, o povo ora, eles param para ouvir o ensino de Cristo. Mas agora nós estamos vendo uma multidão diferente. O choro predomina nessa multidão. A angústia está presente nessa multidão. A tristeza, a desesperança está presente nessa multidão. Sabe como é que eu vou chamar essa multidão? A caravana da morte. Sabe por quê? Porque a morte está à frente dessa multidão. É a morte que está liderando essa multidão. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Uma multidão marcada pela dor, pelo luto, pela tristeza, pela desesperança. Mas na direção contrária tem uma outra multidão vindo em direção a ela. Essa já está diferente, essa canta, essa adora, essa glorifica. Então, a caravana da vida está vindo em direção à caravana da morte. Irmãos, preste bem atenção. Duas multidões com realidades bem diferentes. Você viu aqui, um versículo fala de uma grande multidão, o outro versículo fala de uma numerosa multidão, mas com realidades diferentes. De um lado tem vida, de outro lado tem morte. De um lado tem fé, do outro tem desesperança. De um lado tem alegria, do outro tem angústia. E agora essas duas multidões estão em rota de colisão. Sabe, veja só aqui no verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Eu fico imaginando a cena. As pessoas devem ter pensado assim: puxa vida, mas esse homem não respeita nem mesmo o sepultamento. Porque quando você vê um cortejo fúnebre, normalmente todo mundo abre passagem. Mas aqui está diferente, o povo está chorando, o povo está angustiado, e a outra multidão que está vindo em direção está cantando, está glorificando, está alegre. E agora você tem aquele que lidera a caravana da vida, ele interrompe ali o cortejo fúnebre. Olha aí. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? Jesus está cercado de uma grande multidão, e o povo está glorificando, o povo está adorando, o povo está cantando, o povo está feliz, mas ele para e presta atenção na angústia dessa viúva, né? Ele está rodeado por uma multidão que o adora, mas ele volta o seu foco para uma viúva que está sofrendo. Às vezes a tribulação é tanta que a gente pensa que Jesus está imóvel. Às vezes a luta vem e a gente pensa que Jesus está indiferente. Às vezes a gente ora e parece que o céu está fechado, parece que Deus não olha mais para a nossa oração. Mas eu quero dizer para você, vendo o Senhor se compadeceu dela. Jesus se compadece da sua situação. Jesus se compadece das nossas dificuldades. Jesus se compadece das nossas angústias. Ainda que a nossa fé seja pouca, ainda que a nossa fé vacile, mas Ele tem cuidado de nós. A palavra fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Mas a palavra não diz que você recebe o que pede. Ela diz que o que pede, recebe. Muitas vezes, o que é melhor para nós, não é o melhor para Deus. Às vezes a gente pede uma pedra, pensando que estamos pedindo pão. Às vezes a gente pede um escorpião, pensando que estamos pedindo um peixe. Não é isso?
Mas veja só que o Senhor Jesus está dizendo: não chores. Irmãos, você diria para uma viúva que acaba de perder o seu filho e que está com o seu futuro incerto, para ela não chorar? Mas Jesus Cristo disse, sabe por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Você está vendo aqui duas multidões com realidades bem diferentes, frente a frente. De um lado, a caravana da vida, liderada por Jesus. Do outro lado, a caravana da morte, liderada pela morte. Mas veja aqui o verso 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Interessante, né? Jesus falando com o morto. Mas é assim que ele fazia, né? Esse Jesus, irmãos, nós estamos vendo aqui, ele falava até mesmo com os ventos. Falava com as forças da natureza. Vá comigo aqui, em Marcos, capítulo 4, verso 35. Vamos dar um pulinho lá em Marcos. Capítulo 4, e o verso 35. Olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava no barco, a outros barcos e o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa de que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Esse Jesus falava com o mar. Esse Jesus que está falando com um garoto morto, falava com o mar. Falava com a fúria da natureza. Falava com os ventos. Esse Jesus que está falando com um rapaz que está morto, falava também com as plantas. Olha aí, Mateus capítulo 21, verso 18. Vamos dar um pulinho lá em Mateus, capítulo 21, no verso 18. Olha só o que Mateus está trazendo aqui para nós. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha aí, Jesus que conversava com os ventos, Jesus que conversava com as tempestades, está conversando com uma figueira. Se você me ver conversando com uma samambaia, você vai ficar com o pé atrás, né, irmãos? Eu falei: esse irmão não está muito bem, não. Mas aquele que conversava com os ventos, aquele que conversava com a fúria da natureza, aquele que conversava com as plantas, agora está conversando com um jovem que está morto. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi assim com Lázaro, né? Depois de 4 dias morto, Jesus chega para ele e diz: Lázaro, saia para fora. E um homem que estava há 4 dias morto, ressuscita. Quando eu leio esse texto, eu aprendo lições muito interessantes aqui. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a caravana da morte, ela seguia em sentido contrário a Jesus. Lembra o que eu disse? Jesus está vindo de Cafarnaum com uma multidão.
Ele estava indo em direção à aldeia de Naim, mas da aldeia de Naim estava saindo outra caravana, e as duas se colocaram frente a frente. Então, a caravana da morte está sempre em contrário à caravana da vida. Irmãos, como tem pessoas andando no sentido contrário ao ensino de Jesus. Como tem pessoas andando em sentido contrário aos mandamentos de Cristo. Como tem pessoas caminhando, irmãos, na caravana errada. Vocês viram agora há pouco, nós estávamos aqui louvando, estávamos aqui adorando, glorificando, orando. Essa é a caravana da vida. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está nos liderando. E nós temos motivo para adorar, assim como aquelas pessoas vinham acompanhando Jesus de cidade em cidade. Nós temos motivo para adorar. Mas tem uma outra caravana vinda em nossa direção. A caravana da morte. Irmãos, até hoje, a morte está liderando muitas famílias despedaçadas. Até hoje, nós estamos vendo, assim como aquela viúva conduzia o corpo do seu filho morto ali naquele esquife, muitas mães até hoje conduzem os corpos dos seus filhos que estão morrendo para as drogas. Muitos pais estão vendo os seus filhos sendo carregados pela morte por causa do pecado. Muitas famílias seguindo a caravana da morte. Mas veja uma coisa, no verso 14, olha só, voltando lá para Lucas, né, capítulo 7, e o verso 14, olha só, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, você consegue imaginar isso? Uma multidão está vindo em sua direção, carregando um caixão, o povo chorando, lamentando, a mãe do lado. E aí o que Jesus faz? Olha aí. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam. Irmão, Jesus está interrompendo a marcha da morte na vida daquela mulher. Parecia que não havia mais nada a ser feito. O desfecho já estava dado. A criança estava morta. É só enterrar e aguentar a dor. Mas Jesus para o cortejo fúnebre. Ele interrompe aquela marcha. Vida e morte, frente a frente. Ele vai mostrar para aquelas pessoas que quem decide é Ele. Ele vai mostrar para aquelas pessoas que Ele está muito acima da morte. Ele vai mostrar para aquelas pessoas que Ele é maior do que os anjos, que Ele é maior do que os principados, que Ele é maior do que as potestades, e que todo joelho tem que se dobrar diante dEle. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, preste bem atenção. Tem muita gente perto de nós, enfrentando tantas dificuldades que parece que a vida acabou. Tem pessoas pertinho de nós, que o sofrimento é tanto que parece que ele não está nem vivendo mais. Alguns chegam a dizer que veio no mundo para sofrer. Essas pessoas estão na caravana da morte. Não há alegria, não há esperança, não há fé, só tem choro. Mas o Senhor Jesus te deu poder e autoridade para você interromper a marcha da morte na vida dessas pessoas. O Senhor Jesus te chamou para você parar essa multidão, para você interromper a marcha da morte na vida dessas pessoas.
Como é que nós vamos fazer isso? Pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para trazer vida para aquele que está morto. É por isso que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, essa multidão que vem em nossa direção, essa multidão que caminha em sentido contrário ao ensino de Jesus, essa multidão que chora, que lamenta, que está angustiada, que não vê esperança, que está tomada pela desesperança e que está vindo em nossa direção, cabe a nós interromper a marcha da morte na vida dessas pessoas. E o Senhor Jesus te deu poder, o Senhor Jesus te deu autoridade para isso. Eu oro para que Deus possa nos dar graça, irmãos. Eu oro para que Deus possa nos dar poder, para que nós possamos mostrar para essas pessoas que a caravana da vida está aqui. Agorinha mesmo, cantávamos, glorificávamos, louvávamos o nome do Senhor, porque temos motivo para isso, assim como aquela multidão. Então nós precisamos mostrar para essas pessoas que o Senhor Jesus é muito maior do que a morte. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Pai pela sua palavra. Pai Santo, nós vimos aqui, ó Deus, que Tu és poderoso para levantar, ó Deus, aqueles que estão mortos. Nós estamos vendo, ó Pai, famílias despedaçadas, assim como aquela viúva, carregando seus filhos, vendo, ó Pai, a destruição dos seus filhos para as drogas, para o pecado, para o crime. Mas, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós, que o Senhor possa trabalhar em nós, para que nós também possamos interromper a marcha da morte na vida dessas pessoas. Não havia esperança, não havia fé, não havia ânimo na vida daquelas pessoas. Só choro, só lamento. Assim como nós estamos vendo nos dias de hoje, muita gente desesperada. Assim como nós estamos vendo nos dias de hoje, ó Pai, muita gente que já perdeu a sua fé, ó Pai. Mas como é bom, Pai, como é bom estar na caravana da vida. Como é bom, ó Pai, ter um motivo para adorar. Como é bom ter um motivo para glorificar. Como é bom, Pai, saber que o Senhor cuida de nós. Então, ó Pai, eu peço-te nesta noite, nos dê graça, Pai. Nos dê graça, Mestre, para que nós possamos interromper a marcha da morte na vida dessas pessoas. A Tua palavra nos diz que o Senhor, vendo-a, compadeceu-se dela. Meu Pai, nos dá sensibilidade, porque muitas vezes a dureza do nosso coração nos impede de ver aqueles que estão sofrendo perto de nós. Nos ensina, Pai, a ser sensíveis à Tua voz, para que possamos, ó Pai, proclamar o Senhor da vida a essas pessoas. Tu és poderoso, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Trabalha em nós. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, eu quero orar, te agradecendo aqui, ó Deus, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor, ó Pai, possa, ó Deus, visitar os nossos familiares, os nossos entes queridos. Que o Senhor abençoe também os moradores desse bairro, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles sejam impactados pelo poder, ó Pai, deste Evangelho Santo. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o Teu povo. Leva-nos em paz para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Cultos estão encerrados, irmãos têm liberdade.